Glória a Deus, que a gente ia falar até hoje de manhã, amém? Nós vamos falar agora mais um pouquinho, mas vamos falar agora da Paraxá, que está ali no livro, meus irmãos, de Êxodo, capítulo 18, Shemot 18, amém? Glória a Deus, está tudo compartilhado, né, amados? Nós vamos agora, então, ali em Êxodo 18. Hoje nós vamos falar, amados, sobre a família de Moisés. E os irmãos vão ver que é uma situação, né, meus irmãos? Vamos falar que a gente vai vendo como é que a situação é. Amém? Êxodo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Eterno tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gershom ou Gerson, né? Porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, né? Ele, Deus, Ézer, ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Amém? Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui Jetro, o sogro de Moisés, trazendo para Moisés sua mulher Zípora e seus 2 filhos, que estavam em Midian. Midian, meus irmãos, hoje corresponde a uma parte do país chamado Jordânia, né? Fica naquela época era Midian, né? Não sei se os irmãos se lembram que Midian, ele é da descendência de Esaú e Esaú, e ele se estabeleceu ali onde hoje é a Jordânia. E ali, meus irmãos, nós sabemos que Moisés ficou lá em Midian por 40 anos, quando ele fugiu do Egito por causa que queriam matá-lo por ele ter matado um egípcio. E lá ele conheceu Zípora, e diz, meus irmãos, a literatura rabínica, que ali Moisés, ele conheceu Jetro, e ali ele chegou e falou do Deus de Israel para aquela família. E Zípora, com o passar do tempo, ela se libertou daqueles deuses pagãos que tinha em Midian, e após ela ter aceitado o Deus de Israel, diz a tradição rabínica, a literatura rabínica, que aí Moisés se casou com ela lá em Midian. Amém? E ali ele teve 2 filhos com ela. E a pergunta que vem agora ao nosso conhecimento, meus irmãos, é que aqui nós vemos que o sogro de Moisés está trazendo a sua esposa, juntamente com seus filhos, ali no deserto do Sinai. Mas a gente viu lá numa das parashiot passada, ali em Êxodo capítulo 4, vamos aqui em Êxodo capítulo 4, a gente vê assim, irmãos, aqui em Êxodo capítulo 4, veja bem, Êxodo capítulo 4, no versículo 20, amém? Que diz que Moisés, ele veio com a sua mulher e seus filhos para o Egito. Ora, nós lemos aqui, irmãos, numa das parashiot passadas, que diz assim, quando Moisés teve aquele episódio da sarça ardente, que o Eterno falou, vai libertar meu povo,
A gente vê aqui que em Êxodo 4, verso 20, diz: tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então, meus amados, nós vemos, amém, que nós vemos aqui, queridos, que Moisés, ele veio com sua mulher e seus filhos ali para a terra do Egito, amém? Mas a sua mulher agora está sendo trazida pelo seu sogro. Como é que fica essa situação? Ela está sendo trazida pelo seu sogro, amém? E ela está ali dizendo no capítulo 4 que Moisés foi com ela para o Egito. Vamos aqui na sequência do capítulo 4, meus irmãos, que Deus está falando com Moisés, e no verso 24, aparece que aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Eterno o encontrou e o quis matar. Encontrou Moisés e quis matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, é o mais velho, o Gerson, e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Amém? Na verdade, no original está Ratan Damin, que quer dizer noivo de sangue. Então, meus irmãos, aí nós vamos ver aqui, queridos, que a Zípora, ela vai tomar uma pedra aguda e circuncida o prepúcio de seu filho. E aqui nós vemos no verso 24, né, que o Eterno queria matar Moisés. Como é que isso funciona? Vamos explicar para os irmãos. Nós sabemos, meus amados, que nós temos 613 mandamentos na Torá, sendo que desses 613, 36 são mandamentos de morte, cuja desobediência gera morte. E desses 36, cuja desobediência gera morte, 34 são mandamentos negativos, ou seja, a pessoa deve evitar. Por exemplo, não adulterarás, né? Não matarás, são 2 mandamentos que geram morte, mas são negativos, ou seja, o enunciado é negativo, deve-se evitar fazer. E somente 2 são positivos. E os 2 positivos, meus amados, um não pode ser cumprido hoje porque não tem o templo, que é, no caso, que a pessoa que para comer o cordeiro de Pêssar, de Páscoa, tem que se circuncidar. Hoje não tem como fazer isso. Então, o Eterno, Yeshua, inclusive, botou a ceia para todo mundo, né, de Pêssar, porque a ceia dele não tinha o cordeiro, e o cordeiro é ele próprio. Mas e o outro mandamento, meus irmãos, é que o pai teria que circuncidar o seu filho. E Moisés não circuncidou seu filho no 8º dia. Moisés, porque esse mandamento da circuncisão vem lá desde Abraão. E ali, como esse mandamento tem a pena capital, o Eterno quis matar Moisés por essa falha. Amém? E ali, meus amados, a sua esposa, tomando uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do filho. E veja bem, meus irmãos, a circuncisão não é algo tão simples assim, amém? Porque gera naturalmente uma hemorragia que precisa ser estancada na hora da cirurgia. E por mais que Zípora tivesse algum conhecimento daquela época ligado à enfermagem, né? Por mais que ela tivesse esse conhecimento, nós sabemos, meus amados, que Zípora ela colocou em risco a vida do seu filho, porque ela até dentro da mente dela, ela pode ter pensado assim: olha, eu vou preferir perder o filho do que perder o marido, algo parecido. E ali nós vemos, meus amados, que ela vai e deixa na estalagem, né? Ela faz ali naquela estalagem
ela circuncida, né, o seu filho Gerson e livra o seu esposo do problema de ser morto. E aí, no verso 26, desviou-se dele então, e ela disse, esposo sanguinário, ou seja, atenda a mim, que eu já falei, quer dizer, noivo de sangue, por causa da circuncisão. Então, meus queridos, isso a gente já examinou agora. Agora você veja bem. Então, como que ela está indo com seu filho para o Egito, mas no caminho teve que fazer a circuncisão? Então, o que diz, meus irmãos, a tradição rabínica? Que exatamente devido ainda ter metade do caminho para chegar no Egito, Moisés preferiu retorná-la a Midian com seus filhos, até porque ele tinha que, esse seu filho teria que se recuperar, porque também é uma recuperação um pouquinho demorada, amém? E ele preferiu fazer dessa forma. Daí porque ela veio, né? Nós vimos hoje o Jetro vindo, trazendo a sua família, amém? Para o Egito, para Sinai, perdão, para ali apresentar a Moisés, amém? E outra coisa importante, meus irmãos, que para nós entendermos, amém? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Eterno, amém? É sobre que depois, no versículo 27, aqui de Êxodo 18, nós vamos ver, meus irmãos, que o sogro de Moisés já converteu-se, né? A gente viu que ele se converteu ao Deus de Israel, e ele volta convertido para Midian, amém? Para levar as boas novas para a sua família. Louvado seja Deus, porque ele viu o que Deus tinha feito com Moisés. Amém? Agora, meus irmãos, eu queria entrar num aspecto muito interessante e muito particular da família de Moisés, que nós vamos falar agora. Zípora, a esposa de Moisés, ela vem a falecer. Amém? Mais tarde, lá na frente, ela está no deserto, ela morre durante o caminhada no deserto. Amém? E ali, meus amados, nós vamos ver que Moisés, em Números, louvado seja o nome do Eterno, Números, capítulo 12, amém? Diz aqui a palavra de Deus que Moisés se casa de novo porque ele ficou viúvo. Então está aqui Números 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado como uma mulher cusita. Então, Moisés, ele vai, que é cuxita ou cusita, amém? Já é da região de Cuxi, na Etiópia, que é bem distante, bem diferente de Midian. Como a Zípora havia falecido, meus irmãos, Moisés, ele vem se casar com a cusita, ele não se casa com uma das filhas de Israel e gera a crítica de Miriam e Arão, amém? Mas o Eterno, né, meus irmãos, e Moisés não revida, né, aqui diz, né, os seus irmãos criticando ele, né, e o verso 3 diz, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, e logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Midian, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três, e o Senhor justificou Moisés perante Miriam e Arão, e ainda botou Miriam leprosa, amém? Que o Eterno falou assim para Miriam e Arão, boca a boca eu falo com Moisés claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, meus irmãos, porque aquela cusita também tinha aceitado o Deus de Israel, né, irmãos? E aí Moisés se casou com ela, porque ele estava viúvo, ele estava dentro da Torá, dentro da palavra. E ali, meus irmãos, você observa bem que, como Arão e Miriam, seus irmãos, se levantaram contra ele, o Eterno, amém, ficou irado. Tanto que no verso 10 diz
que a sua irmã Miriam ficou leprosa como a neve. Amém? Depois Arão pede a Moisés: ah, Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Então, meus irmãos, o Eterno justifica Moisés em Números capítulo 12, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que Moisés, ele era um homem muito manso e muito fiel a Deus. Teve um episódio, meus irmãos, aqui em Números capítulo 20, meus irmãos. Amém? Em Números, vamos aqui em Números capítulo 20. Louvado seja Deus. Aleluia. Que diz, meus irmãos, que no versículo 7, Deus fala, amém? Para Moisés falar com a rocha, no versículo 8, toma a vara e fala com a rocha. Mas Moisés, em vez de falar com a rocha, meus irmãos, ele feriu a rocha no verso 11, e Deus disse para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida porque ele ficou nervoso ali. Porque o povo de Israel estava naquele momento ali, meus irmãos, perturbando muito a mente de Moisés, ele não suportou aquele momento, deu 2 pancadas na pedra e Deus disse que Moisés, olha, você não vai entrar na terra. Amém? E a gente vai ver depois, irmãos, louvado seja Deus, que depois que Zípora morre, meus irmãos, aleluia, vamos primeiro ver aqui, nós estamos vendo a situação da família de Moisés. Vamos caminhar mais um pouquinho. Depois ali, irmãos, em Números 24, a gente vai ver que aparece Balaão. O povo de Israel está quase chegando na Terra Prometida. Mas vai chegar Balaão para perturbar o povo de Israel. Amém? E ali, meus irmãos, a gente vai ver que Balaão, ele se encontra com Balaque, que era moabita, e ele, para poder amaldiçoar Israel, ele faz com que o povo de Israel se prostitua com as filhas dos moabitas. Amém? Com as filhas dos moabitas. E ali, meus amados, nós vamos ver logo no capítulo 25, que as filhas dos moabitas, e Israel deteve-se em Sitim, no capítulo 25, verso 1, que diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, porque elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Principalmente, meus irmãos, os homens da tribo de Simeão. Amém? Eles se deixaram envolver por essas sacerdotisas midianitas e moabitas, que, na verdade, elas foram dançar, meus irmãos, dançando sem roupa, meus irmãos, ali perto dos filhos de Israel e convidando para a idolatria. E ali o Eterno se irou contra aquele povo, amém? E o Eterno exigiu a morte daquele povo e foram mortos, meus irmãos, muita gente naquele povo, até que Finéias, filho de Eleazar, tomou a lança na mão e cravou a um israelita simeonita e a mulher pelo ventre, e a praga cessou. Mas só naquela praga que Deus mandou sobre o filho de Israel morreram 24.000 homens, como está no versículo 9 de Números 25, versículo 9. Amém? E ali, meus irmãos, devido a esse pecado, meus amados e queridos irmãos, o Eterno vai se irar. Moisés diz assim, o Eterno fala para Moisés, falou, mas o Eterno a Moisés dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis. Amém? Então o Eterno manda Moisés declarar guerra contra os midianitas, meus amados, e nós vamos ver, meus irmãos, que a situação agora de Moisés, e vou colocar para os irmãos, veja bem agora, meus irmãos, a primeira mulher de Moisés, já que nessa época aqui já estava falecida, era Zípora. Ela deu para ele os 2 filhos, ela era midianita, ela era de Midian, e ela deu para ela 2 filhos, Gerson e Eliezer. E ali nós vamos ver, meus irmãos, que essa mulher que deu para ele Gerson e Eliezer, deu para Moisés esses 2 filhos, eles foram criados em Midian. E depois que Jetro traz ela e os seus filhos para
o acampamento para seguir o seu marido, esses filhos, durante a caminhada no deserto, largam a congregação de Israel e vão para Midian, irmãos. Vão se juntar aos midianitas, os 2 filhos de Moisés, os únicos 2 filhos deles. Isso está no Midrash, meus irmãos, e em vários Midrashim, que os 2 filhos de Moisés abandonam o pai e vão lá para Midian, e agora, nesse momento, o Eterno diz para Moisés fazer guerra contra os midianitas, ou seja, contra o país onde os seus filhos estão. Olha que situação, meus irmãos, que Moisés se encontra aqui nesse momento. Olha que aflição. E a gente vai ver aqui no capítulo 31, meus irmãos, por isso que é bom a gente ver a Torá toda. Hoje eu estou tirando para mostrar para os irmãos, amém? E o Eterno diz aqui no capítulo 31 de Números, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Então o Eterno está dizendo, ó, vai lá, faz a guerra contra os midianitas, depois eu vou recolher você. Né? Ele ia morrer, Moisés. Então Moisés, irmão, devia estar engasgado, mas ele falou no verso 3 ao povo, armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. E mandou 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Amém? E assim foram dados os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram, aqui que está, irmãos, pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens, inclusive, diz o Midrash, os 2 filhos de Moisés. Então, meus irmãos, vocês vejam bem a luta que esse homem passou ali, né, meus irmãos? Moisés, a gente vê aqui Moisés aqui na terra passando uma luta tremenda, mas sendo obediente a Deus nesse momento, meus irmãos, em que o Eterno está dizendo, faz isso, e ainda vou, depois disso, falecer você, para você ser recolhido, não vai entrar na terra prometida. E Moisés foi fiel até o final, meus irmãos, amém? Ele não esmoreceu. Moisés, ele se manteve firme, meus irmãos, mesmo os únicos 2 filhos que ele tinha, meus irmãos. Eu estou querendo aqui botar um outro versículo, está aparecendo aqui a propaganda, só um minuto, amém? Glória a Deus. Vamos botar aqui, mas Moisés, meus irmãos, glória a Deus, ele se manteve. Então a gente vê, meus irmãos, para servir o Eterno, a pessoa tem que estar ligado, meus irmãos, tem que estar na prudência 24 horas por dia, meus irmãos, porque o Eterno, ele vê com seu próprio filho Moisés, aquele homem que ele disse, com boca a boca eu falo com ele. E no capítulo 17 de Mateus, irmãos, Yeshua Hamashia, aqui vamos à transfiguração de Yeshua. Mateus 17, verso 1, diz assim no livro de Mateus, 6 dias depois tomou Yeshua consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que desapareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, irmãos, Yeshua aparece para os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e aparece falando com Moisés e Elias, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E ali, meus amados, ele falando com Moisés e Elias. Aleluia! Nós vamos ver, meus queridos, que aquele momento, né, o varão Moisés estava em paz ali com Yeshua, porque lá em cima ele já tinha visto tudo que Yeshua já tinha feito. Sem ele perceber, provavelmente, meus irmãos, os filhos de Moisés já deviam ter se convertido lá. A gente não sabe, não tem Midrash falando nisso, não tem nenhuma literatura, mas a gente vê aqui Moisés em paz falando com Yeshua, meus irmãos. Então, a luta que se passa aqui na terra, meus irmãos, como Moisés teve num momento de grande luta, meus irmãos, em que o Eterno manda, envia o povo contra os midianitas, e lá em Midian estavam os 2 únicos filhos dele,
e ali a palavra de Deus diz que morreram todos os homens, amém? Ali diz, irmãos, Alá, e foram mortos todos os homens, está em Números capítulo 31, verso 7, inclusive diz o Midrash, os 2 filhos de Moisés, meus amados, amém? Mas aqui em Mateus capítulo 17, Moisés está com Yeshua, conversando amigavelmente com o nosso Mashiach em poder e glória. Amém? Então, amados, a lição que nós temos aqui, meus irmãos da Torá, da Parashá Itrô, meus irmãos, que hoje procuramos falar da vida particular de Moisés, de Moshe, aleluia, é que esse varão, meus irmãos, Moisés, ele está ali, meus queridos, no momento agora no céu, lado de Yeshua, junto com Elias, que são os 2 homens mais fiéis que nós vemos aqui na Escritura Sagrada, mas mesmo assim Moisés, ele ficou, meus irmãos, em grandes lutas ali, meus irmãos, inclusive, meus irmãos, enquanto seu irmão Arão gerou todos os sacerdotes, sumo sacerdote, meus irmãos, até o século I antes de Cristo, Moisés já perdeu os 2 filhos logo ali na própria Torá, né, meus irmãos? Os únicos 2 que ele tinha. Então, queridos, que nós temos aqui, meus irmãos, essa lição da Torá para nós, que nós devemos fazer sempre ser fiéis ao Eterno, porque sendo fiel ao Eterno, quando chegar lá em cima, vai estar tudo resolvido. Aleluia! Vai estar tudo resolvido, porque quem resolve tudo é Yeshua HaMashiach, é o Eterno nosso Deus. Amém? Seja fiel sempre, porque lá em cima, quando a gente chega lá, vai ver aquelas notícias maravilhosas, ó, tá tudo tranquilo, fica tranquilo, tá tudo em paz, amém? Importante é ser fiel até a morte, como diz Yeshua ali em Apocalipse capítulo 2, e dar-te-ei a coroa da vida, amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando com os amados. Hoje os irmãos viram como é que foi a vida familiar de Moisés, as lutas, as batalhas, mas nós vemos que Yeshua está sempre ali, o Eterno está sempre ali do lado do seu servo e da sua serva, sabendo, meus irmãos, que para entrar tem que ser fiel, amém? Para entrar no arrebatamento, temos que ser fiéis ao Eterno sempre, amém? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, amém e amém.